Não é preciso ser muito inteligente para saber que o crime não compensa. No entanto, mesmo assim, algumas pessoas decidiram trilhar uma vida torta, se tornando criminosas. Hoje em dia, com câmeras espalhadas para todos os lados, ficou mais fácil vermos o exato momento em que bate o arrependimento nesses bandidos, seja por dar de cara com a polícia logo depois de cometer o crime ou por enfrentar consequências ainda piores. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje, em um compilado com os casos mais incríveis que já passaram no canal. Então já clica no botão de se inscrever e bora lá! Tá aqui o caso de um assaltante que não queria encrenca com ninguém. Ele só estava fazendo seu trabalho, que era assaltar a loja de conveniência numa boa. Já tinha um cidadão fazendo compras no caixa. Então ele educadamente pede licença, anunciando que vai cometer o assalto, cortando a fila. Já que é um bandido, isso faz parte do seu protocolo. Claro que tudo isso é uma piada. Esse criminoso é muito burro, pois não julgou que o homem que ficou atrás dele poderia rendê-lo, impedindo-o de assaltar a loja. Como se não bastasse esse problemão, logo depois já chega um policial para realizar sua prisão. Isso é o que dá a subestimar as pessoas ao seu redor na hora do assalto. Um criminoso entrou em um estabelecimento com um capacete, uma arma e uma sacola plástica anunciando o assalto, pedindo todo o dinheiro do caixa. Mesmo com o lugar quase vazio, no entanto, um cliente decidiu agir por conta própria e intervir no assalto. Ele esperou o assaltante se distrair um pouco, então pegou uma cadeira e de repente deu um golpe certeiro nas costas do bandido. O impacto fez o capacete cair, revelando o rosto do assaltante e deixando ele completamente desorientado. A partir daí, a situação virou um caos. Começou uma luta entre o bandido e o cliente, que parecia não se importar nem um pouco com a arma do criminoso, que logo ficou claro que era de brinquedo. Um detalhe curioso da gravação é que mesmo com toda essa confusão acontecendo, uma das funcionárias continuava limpando a mesa sem se abalar. Ela parecia muito determinada a remover toda a sujeira desse restaurante, assim como o herói que impediu o assalto removeu o assaltante da sua trajetória criminosa. Lá no Reino Unido, Martin, um policial, estava realizando alguma abordagem de trânsito de rotina, enquanto era acompanhado por uma equipe de reportagem. Um dos motoristas estava devendo para a justiça, mas Martin ainda não sabia disso. Apesar dos seus instintos dizerem que aquele cara era encrenca, precisava seguir o protocolo e verificar seus documentos antes de tomar uma atitude drástica. Inicialmente, o motorista se comportou de forma muito obediente, mas não se deixe enganar. Quando ele fica sabendo que o policial iria revistá-lo, decide abandonar seu carro ao sair correndo da abordagem. Felizmente, outro policial chegou no momento exato para ajudar na sua captura, fazendo-o tropeçar pela calçada íngreme. O criminoso ainda tentou se levantar e continuar a fuga, mas nessa altura, os policiais já estavam com suas armas de choque sacadas e apontadas para ele de uma distância que seria impossível errar o disparo. Sendo assim, ele decidiu se comportar ao deitar-se no chão e ser algemado. Tudo o que ele ganhou com essa fuga foi um belo tropeção e ainda mais acusações judiciais por ter tentado fugir da abordagem. Essa história parece tirada direto de um episódio de videocassetadas. Tudo começa com um cara estacionando o carro na frente de casa. Ele sai rapidinho para abrir o portão e nesse intervalo aparecem dois rapazes já anunciando o assalto. A vítima até tenta reagir, mas contra dois não tem muito o que fazer e acaba deixando o carro. A confusão começa de verdade quando os ladrões entram no carro e percebem que não sabem nem dirigir ele direito. Ele se atrapalha todo, tentando sair dali, mas nada funciona. O desespero dele só aumenta com o tempo que vai passando e a cena fica cada vez mais bizarra. Do nada, surge outro personagem na história. Um vizinho ou amigo do dono do carro aparece armado com uma vassoura. Isso mesmo, uma vassoura. Ele vai para cima do ladrão que estava no volante e começa a atacar pela janela. O motorista, sem saber o que fazer, desiste de vez e sai do carro junto com o parceiro. E para o grande finale, quando parecia que tudo tinha terminado, um dos ladrões resolve pegar outro carro que estava por perto. Mas na pressa ele dá ré sem olhar e acaba atropelando o próprio comparsa e vai embora, deixando o amigo para trás. É o tipo de história que se alguém contasse, ninguém acreditaria.
A câmera de vigilância de uma loja de conveniência capturou uma situação inacreditável que ocorreu durante um assalto. O ladrão chega causando terror anunciando o assalto, mas o que os funcionários da loja não sabem é que ele não possui uma arma de fogo. Durante todo o assalto, ele fica com as mãos dentro do bolso, apontando com o dedo para fazer volume embaixo da jaqueta, fingindo estar com uma arma de verdade. Mas a melhor parte do vídeo ainda está por vir. O segurança do estabelecimento, que não sabia que o assaltante na verdade não possuía uma arma de verdade, fingiu estar com uma arma atrás das costas e conseguiu render o bandido. O segurança manda o criminoso se render e pouco a pouco vai se aproximando, enquanto mantém uma das mãos nas costas, fingindo estar segurando uma arma. Quando chega perto, revela que não tinha arma nenhuma, igual o criminoso, mas já era tarde. Ele foi imobilizado para ser levado para a delegacia. Um cara estava indo tranquilão pro seu carro quando percebeu uma movimentação estranha, alguém tentando fugir da polícia. Curioso, ele parou para entender o que estava rolando. E em um piscar de olhos, o bandido que estava correndo se aproximou, sem perceber que o cara já tinha entendido o que estava acontecendo. E foi aí que num relance o homem deu uma rasteira certeira, derrubando o criminoso e impedindo que ele continuasse a fuga. Mas não parou por aí, tinha outro cara atrás do bandido. Quando chegou mais perto, levou um baile do criminoso, tentando pegar ele com as mãos, mas o bandido ainda não tinha caído de vez. Aí, com uma rapidez de pensamento, o cara foi esperto e, como quem não quer nada, soltou uma segunda rasteira. Dessa vez, o bandido não teve escapatória e foi imobilizado no chão, sem chances de se mover. Tudo aconteceu rapidinho, mas o mais impressionante foi a agilidade e a esperteza em agir no momento certo. No fim, o criminoso se deu mal e acabou sendo preso. Em St. Louis, nos Estados Unidos, um ladrão tentou a sorte em um bar de bairro, mas acabou levando só desdém e uma baita humilhação de um dos clientes. O local era o Behrman's Tavern, onde todo mundo conhece todo mundo. Mas naquela noite, o assalto saiu completamente fora do roteiro. Enquanto os outros clientes se jogavam no chão obedecendo ao ladrão armado, Tony Tovar, de 57 anos, decidiu que não ia baixar a cabeça. Sentado tranquilamente, acendeu um cigarro como se nada estivesse acontecendo. Quando o ladrão tentou pegar seu celular, Tony puxou de volta, desafiando o assaltante. Ele pensou consigo que, naquela noite, não iria ser desrespeitado por ninguém. O ladrão, irritado, pediu o dinheiro da carteira de Tony. Nesse momento, ele respondeu que tinha apenas $2 que já estavam reservados para o seu próximo copo de cerveja. Como se isso não bastasse, Tony ainda debochou, pedindo para o ladrão, que já estava atrás do bar, servir uma cerveja para ele. O ladrão, meio sem jeito por não estar conseguindo meter medo no Tony, mandou ele mesmo pegar sua própria cerveja. Enquanto o criminoso limpava o caixa, levando cerca de $200, Tony continuou sentado, sem esboçar reação, só observando. A câmera de segurança flagrou tudo e a atitude calma e provocadora de Tony o transformou em sensação na internet. Depois, Tony avisou que não recomenda essa postura para ninguém, dizendo que o ideal é obedecer para evitar se machucar. Mas naquele dia, ele decidiu que o ladrão não ia mandar nele. No final das contas, o bandido saiu sem moral nenhuma, enquanto Tony continuou no bar, firme e forte com a sua cerveja. O motorista de aplicativo estava trabalhando em uma noite na cidade de Osasco, em São Paulo, transportando um passageiro até sua casa. Durante seu serviço, ele foi abordado por 2 homens em uma moto que estavam tentando roubá-lo. No entanto, esse motorista fez algo surpreendente. Em vez de atender a solicitação dos assaltantes e parar o carro, ele decide continuar dirigindo e, em um movimento brusco, joga o carro contra os assaltantes, fazendo eles perderem o controle sobre a moto e caírem. Repare no momento em que um dos assaltantes segura no vidro do carro, mandando o motorista parar. Mesmo diante da situação de perigo, o motorista não temeu e reagiu ao assalto. Apesar de ter despistado os bandidos, o passageiro ficou bem assustado, também pedindo para parar o carro, dizendo que iria encerrar a corrida. Mas o motorista conseguiu acalmá-lo. Cerca de 4 quadras adiante, encontrou uma viatura da polícia militar que ajudou na prisão dos assaltantes. Um criminoso muito covarde que decidiu atacar uma mulher indefesa que estava sozinha andando por uma rua, acabou recebendo uma bela lição. Enquanto ele estava dando uma de machão com a garota, um ônibus cheio de homens de verdade estava passando por aquela rua. Até o próprio motorista vai diminuindo a velocidade. Ele passa bem devagar, não acreditando no que estava presenciando.
Eventualmente, o motorista para o ônibus para os homens descerem e darem um abraço coletivo no coleguinha. O mais engraçado é aquele rapaz de blusa colorida que passa pelos dois como se nada estivesse acontecendo. Mas depois de ouvir o tumulto, até voltou para ajudar no abraço. Infelizmente, ele dormiu no ponto e não teve tempo de participar desse momento afetivo. O bom do abraço coletivo é que, de agora em diante, aquele covarde ficou com o coração aquecido, então ele não vai mais querer ser machão com as outras pessoas. Essa foi a parte mais importante desse caso. Muitas pessoas recorrem a armas para se protegerem de criminosos, mas, às vezes, a solução mais eficaz pode ser um amigo de 4 patas. Foi o que aconteceu na zona leste de São Paulo quando uma mulher usou seu pitbull para assustar os assaltantes. Uma família que havia acabado de fazer compras voltava para casa em um táxi quando 3 assaltantes os abordou. Enquanto o assalto acontecia, a mulher correu para dentro da casa e voltou com o cachorro. O simples ato de soltar um animal foi suficiente para assustar os criminosos que fugiram rapidamente. Com a sua coragem, o pitbull provou que, de fato, não é só o melhor amigo do homem, mas da família também. Em Las Cruces, no Novo México, um americano maluco resolveu atacar uma mãe grávida e tentar roubar os filhos dela dentro de um posto de gasolina. A mulher e as crianças se trancaram no banheiro e o homem ficou chutando a porta tentando entrar. O caos estava feito com todo mundo desesperado e ninguém conseguia segurar o cara. Foi aí que apareceu um verdadeiro herói para dar uma lição no sequestrador. Kenan Bauer, um adolescente de 16 anos e campeão de luta livre da escola, estava em outro posto pronto para ir embora quando ouviu os gritos. Ele viu uma mulher correndo com um bebê no colo e percebeu que o negócio era sério. O rapaz não pensou 2 vezes, atravessou a rua e foi direto encarar o bandido. Chegando lá, Kenan viu o homem tentando invadir o banheiro onde a mãe e as crianças estavam. Sem medo, ele pegou o agressor por trás e jogou o sujeito no chão, imobilizando ele na hora. Kenan, com toda a calma, segurou o bandido no chão até a polícia chegar. Os funcionários do posto estavam revoltados e desesperados, tentando ajudar o garoto. Uma mulher até tentou dar umas pancadas no bandido com uma placa de piso molhado. No entanto, Kenan falou que estava tudo sob controle e que ele não iria conseguir escapar. Pediu para as pessoas pararem de tentar ajudá-lo, pois na verdade estavam atrapalhando ele a segurar o suspeito. Depois de aproximadamente 6 minutos, que pareceram uma eternidade, a polícia finalmente chegou e algemou o homem. No final, o pessoal deu um banho de agradecimentos e elogios ao Kenan Bauer, que não teve medo de salvar o dia. Um assaltante decidiu roubar uma lanchonete aqui no Brasil. Ele estava dentro da cozinha realizando seu roubo quando algo inusitado ocorreu. Repare na linguagem corporal do dono do estabelecimento que estava sendo assaltado. Ele parece estar concordando com as demandas do ladrão, entregando o conteúdo da sua carteira, conforme podemos ver na imagem gravada pela câmera de segurança. Mas em um piscar de olhos, no momento em que o ladrão tira sua atenção do homem, ele utiliza um utensílio de cozinha enorme para atacá-lo. O que acontece em seguida é uma verdadeira confusão, com o assaltante perdendo a sua arma e outras pessoas se envolvendo na briga. O dono da lanchonete tenta usar a arma contra o ladrão, mas tem bastante dificuldade. Não conseguindo engatá-la corretamente, decide usá-la como uma arma contundente para atacar novamente o criminoso, que tentava escapar a todo custo. Felizmente, no final, a arma não disparou contra ninguém, e também ninguém ficou ferido, exceto o assaltante, que saiu com escoriações leves. Você se considera uma pessoa desatenta? Bem, ser desatento, em alguns momentos, pode ser catastrófico e ferrar com tudo. Mas, em alguns casos, pode até ser cômico. Uma funcionária de hotel estava sendo vítima de um assalto, onde o criminoso a obrigava a colocar todo o dinheiro do caixa em um saco. No entanto, a situação acabou mudando drasticamente quando ele deixou a arma sobre o balcão, bastante focado em guardar o dinheiro. Nesse momento, a funcionária, em um ato de esperteza, roubou a arma e fez o jogo virar. Agora, era ele quem estava sob a mira da pistola. O criminoso ainda ameaçou pular no balcão, mas a mulher mostrou que estava pronta para puxar o gatilho, fazendo com que ele tivesse que fugir. Será que era seu primeiro dia assaltando?
Uma câmera de segurança apontada para a rua flagrou um momento raro onde um ladrão iniciante percebe que não era capaz de concluir o seu roubo. O vídeo foi publicado nas páginas da internet e compartilhado milhões de vezes, causando risadas histéricas dos espectadores. Por incrível que pareça, esse ladrão de carros que tentou assaltar um cidadão para levar o seu veículo não conseguia conduzi-lo. O motivo? O câmbio manual. Felizmente, a vítima do assalto não sofreu qualquer tipo de ferimento. Após abandonar o seu veículo para o ladrão, saiu de perto com as mãos levantadas em sinal de rendimento. O ladrão tinha tudo para sair cantando o pneu, mas não deu porque ele só sabe dirigir carros automáticos. Ele ficou abrindo o porta-mala do carro e olhando para trás, achando que estava pedindo ajuda do motorista que havia expulsado do próprio carro. Mas quem apareceu para resolver a situação foram os policiais. Um grupo de ladrões chegou cheio de confiança para roubar uma loja, mas falharam. Eles chegaram em um carro e mais 3 em motos. O carro já chegou tentando quebrar o vidro da loja logo de cara, mas o vidro era mais forte do que eles imaginavam. Enquanto isso, os outros ladrões estacionaram as motos rapidinho e começaram a tirar martelos de dentro das roupas, prontos para tentar quebrar o vidro também, mas não adiantou nada. O vidro não cedeu nem um pouco. Eles tentaram de tudo, batendo com força, mas o vidro continuava firme, mais forte do que eles. O carro ainda tentou mais uma vez, deu uma pancada no vidro, mas ao invés de quebrar, o carro deu uma quicada e voltou sem sucesso. Eles não conseguiram nem rachar o vidro, e o pior é que quanto mais batiam, mais parecia que nada ia funcionar. A situação ficou feia por o lado dos bandidos. No fim, eles perceberam que não tinham como seguir com o plano e acabaram indo embora de mãos abanando e abandonando a ideia e o carro. O vidro, que parecia ser o ponto fraco do local, se mostrou uma verdadeira barreira, frustrando os planos dos ladrões e fazendo com que eles saíssem sem conseguir fazer nada. Não dá pra saber se essa cena foi realmente gravada por uma câmera de segurança real ou se é uma cena de filme de comédia. Esses ladrões burros parecem mais os trapalhões, totalmente perdidos na hora de realizarem um assalto. Qualquer pessoa vendo o vídeo já consegue imaginar o que está prestes a acontecer. Enquanto um deles tenta abrir a porta do estabelecimento com uma chave de fenda, o outro utiliza um pé de cabra e puxa a porta com bastante força com a barra de ferro bem na altura dos olhos do seu amigo. O que se seguiu foi uma pancada muito bonita e digna de vídeo cacetadas. Bem que podiam escalar esses dois patetas para uma continuação dos filmes Esqueceram de Mim. Eles nem precisam atuar, sua estupidez já vem de fábrica. Uma tentativa de assalto na cidade americana de Atlanta acabou virando uma espécie de cena de comédia, quando o ladrão foi completamente ignorado por suas vítimas, mulheres, dentro de um salão de beleza. O crime, flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, mostra o homem entrando no local com a mão escondida debaixo de uma bolsa, simulando estar armado. O assaltante grita muito bravo, exigindo que todos entreguem o dinheiro e esvaziem seus bolsos, mas, para sua surpresa, ninguém sequer se move. Visivelmente frustrado, ele repete a ordem várias vezes, sem sucesso. Os clientes e funcionários do salão continuam sentados, ignorando as ameaças completamente. Em um ato de desespero para não sair dali sem nada, o assaltante se aproxima de uma mulher que havia se levantado e, em um movimento súbito, consegue arrancar o celular de suas mãos. Mesmo assim, ele parece continuar confuso com a atitude de suas vítimas. Ele decide ir embora sem dizer mais nenhuma palavra sequer. A polícia de Atlanta informou que o celular foi recuperado posteriormente, mas o suspeito continua foragido. Esse ladrão achou que estava sendo super discreto, tentando roubar uma porta de vidro com um pé de cabra, tomando o maior cuidado para não chamar a atenção de ninguém. Ele estava tentando abrir a porta silenciosamente, sem que ninguém visse ou ouvisse o que estava acontecendo. Mas o que ele não sabia era que a dona da casa estava na janela de cima, filmando tudo com o celular bem quietinha sem ele perceber.
Enquanto ele estava lá quebrando o vidro e tentando entrar, a dona da casa já tinha ligado para a polícia e estava registrando tudo. Não demorou muito e, de repente, 3 policiais apareceram. Eles já chegaram anunciando a prisão e imobilizaram o cara, jogando ele no chão e levando direto para a delegacia. O ladrão, sem nem perceber que estava sendo filmado, acabou sendo pego em flagrante e a dona da casa, além de evitar o assalto, ainda ajudou a polícia com o vídeo que fez. No fim, o plano dele deu errado e ele acabou pagando o preço. Mais uma prova de que o crime, além de não compensar, pode acabar de forma bem constrangedora quando a pessoa errada está de olho. Aqui no Brasil, no interior de Minas Gerais, um criminoso muito especial que já estava algemado e descendo da viatura para entrar na delegacia de Governador Valadares, decidiu mostrar que é importante respeitar a natureza. Preste muita atenção para você entender como esse gesto do criminoso foi bonito. Ele estava algemado a um amigo entrando na delegacia, mas isso não impediu de expressar seu amor pela natureza. O problema é que ele viu uma árvore muito bonita, então em vez de entrar na delegacia, saiu correndo para dar um beijo bem gostoso nela. Os policiais vão entrando, de repente, decidem fugir. O policial estava atento, partiu atrás, olha só, eles estão algemados um no outro. Aí a árvore no caminho, olha só. Bom, como você deve ter percebido, o criminoso na verdade não era um amante da natureza. Ele apenas estava pensando que poderia fugir na cara da polícia. Mas isso não ficaria assim não. A árvore era um agente disfarçado. Percebendo que o criminoso estava em fuga, ajudou a capturá-lo e no final, todos ficaram felizes para sempre, menos o criminoso fujão e seu amigo. O plano até parecia simples, mas a execução foi um desastre total. O objetivo do ladrão era roubar um caixa eletrônico, mas o que rolou depois foi totalmente doloroso. A câmera de segurança de uma lanchonete gravou o momento em que o cara estaciona o carro na calçada, desce com uma fita e vai tentar envolver o caixa eletrônico com ela para puxar dali. Depois de enrolar a fita no caixa, ele volta para o carro calculando se iriam conseguir arrancar tudo com facilidade. Quando o carro arrancou, levou junto não só o caixa eletrônico, mas também a porta do lugar, e o ladrão acabou levando uma enorme pancada. O resultado foi que o cara não conseguiu sair ileso. Depois de ser atingido pelo caixa eletrônico, ele saiu mancando e teve que correr atrás do carro. Mais uma prova de que quando o bandido não pensa nos detalhes e não calcula o risco direto, o plano pode desmoronar rapidinho. Ele só queria levar o caixa eletrônico, mas acabou com uma dor de cabeça e no joelho, em vez do grande prêmio que tinha imaginado. A filmagem mostra o momento em que 2 homens tentaram roubar uma máquina de lavar que parecia ter sido recém-comprada. Eles chegaram em um carro e entraram em uma casa com a porta aberta. Pouco depois, os 2 saíram e tentaram colocar o aparelho no porta-malas do carro. Assim, tentaram fugir, onde um dirigia o carro e o outro segurava a máquina, mas depois de meio quarteirão, a missão é interrompida. O fato do equipamento ter caído do carro e muitas pessoas terem chegado ao local fez com que os criminosos desistissem do roubo. Eventualmente, a máquina de lavar foi pega e devolvida aos seus legítimos proprietários. Nas imagens capturadas por essa câmera de segurança, o lojista enfrentou um assaltante armado com uma faca. Oscar Yildrin, de 36 anos, estava sozinho quando um homem mascarado entrou na loja com uma faca de cozinha grande e exigiu dinheiro do caixa. O bandido apontou a faca ameaçando, mas o lojista não se intimidou e reagiu. Em vez de ceder, Yildrin tentou afastar o assaltante com uma caixa de rolo de papel. Logo, os 2 entraram em uma briga pela mesa. O assaltante, que tentava controlar a situação, acabou sendo desarmado e perdeu a máscara e o suéter enquanto tentava fugir. O mais curioso é que durante todo esse caos, Yildrin estava em uma chamada de vídeo com a sua namorada. No começo ela pensou que era uma brincadeira, mas percebeu que a situação era séria. Felizmente, graças à coragem e habilidade de Yildrin, ele não se feriu e também nem perdeu a mercadoria pro assaltante. Tomara que esse daí pense 2 vezes antes de tentar assaltar alguém de novo.
Um homem estava em supermercado planejando realizar um roubo. Ele se aproxima de um fardo de bebidas pronto para levá-las embora sem pagar. Em um movimento muito rápido, pega as cervejas e sai correndo. Agora vamos voltar um pouco no vídeo e prestar atenção em outro sujeito. Reparem no funcionário ali atrás, que está olhando atentamente para o ladrão. Tão rápido quanto o homem que pegou as bebidas, esse funcionário também sai correndo e chuta uma caixa em direção ao ladrão, acertando seus pés. Consegue derrubá-lo, evitando que um roubo aconteça em seu supermercado. Esse funcionário realmente tem excelentes reflexos, mas não foi só isso que possibilitou atrapalhar o ladrão. Se ele não estivesse prestando atenção desde o início no que o sujeito estava fazendo, talvez teria perdido a oportunidade. Imagina se ele olha para trás na hora que o homem saiu correndo. Não daria tempo de tê-lo parado. Quando você sai para cometer um assalto, pode acabar enfrentando a polícia, mas esses 4 criminosos em Ontário, no Canadá, não estavam preparados para enfrentar os 3 mosqueteiros. Eles quebraram o vidro de uma joalheria e tentaram invadir o local, mas não contavam com a reação rápida dos funcionários, que se uniram para defender o estabelecimento com as suas espadas. E essa não foi a primeira vez que a joalheria foi protegida com lâminas afiadas. Alguns meses antes, bandidos tentaram invadir o local usando um carro, mas o dono apareceu empunhando sua espada e fez os criminosos fugirem. Será que esses ladrões ainda não perceberam que não tem chance contra o samurai da joalheria? Essa funcionária está de parabéns. Usou muito bem sua inteligência ao tentar roubar do próprio caixa da loja em que trabalhava. Só que não. Repare que ela fica olhando o tempo todo para cima, bem atenta. Ali, em cima do caixa, havia uma televisão mostrando as imagens das câmeras de segurança espalhadas pela loja. E nessa televisão, as imagens de câmera passavam uma por vez, como se estivessem trocando de canal ciclicamente. Essa ladra esperta achou que só porque não estava aparecendo mais na TV não seria pega no flagra. Ela pensou que a câmera parava de gravar quando o vídeo não estava sendo transmitido. Que sorte a do dono do estabelecimento, porque desse jeito ela foi descoberta rapidinho. Vamos combinar, não precisa ser tão inteligente para saber que não é dessa forma que as câmeras de segurança funcionam, né? Tomara que ela aproveite o tempo que passar na cadeia para estudar um pouco. Quem sabe dessa forma não precisará mais roubar. Em Alberta, no Canadá, um ladrão protagonizou uma das prisões mais rápidas e absurdas que alguém já viu. O cara entrou numa loja de conveniência para comprar um energético com um cartão de crédito roubado, sem perceber que tinha um policial bem atrás dele na fila. Enquanto esperava a vez no caixa, ele já estava bebendo o energético direto da lata. Quando chegou na hora de pagar, tentou de tudo. Passou o cartão na máquina, tentou por aproximação e nada. Desesperado, até puxou umas moedas do bolso para tentar completar a compra. Só que o sistema do caixa avisou ao funcionário que o cartão era roubado e que ele deveria chamar a polícia. O que o ladrão não sabia era que nem precisava disso, porque o policial já estava ali, logo atrás dele. Assim que viu o aviso, Clayton mostrou o papel para o oficial, que nem pensou 2 vezes, puxou as algemas e prendeu o cara na hora. Clayton achou a situação tão cômica que mal conseguiu segurar o riso enquanto tudo acontecia. Depois ele contou que foi uma das prisões mais fáceis de todas, já que o ladrão praticamente se entregou sozinho. No fim, o suspeito foi liberado com a condição de comparecer ao tribunal, mas a história já entrou para a lista de momentos mais vergonhosos do mundo do crime. Usar um cartão roubado com a polícia na mesma fila foi no mínimo um plano desastroso. Se tem algo que mais prejudica os ladrões no mundo do crime é o ego. John Morgan e sua namorada Ashlyn Dubois estavam prestes a cometer o erro de suas vidas ao roubar um banco em Asheville, Ohio. Morgan entrou no Savings Bank usando um moletom com capuz e entregou ao caixa uma nota exigindo dinheiro. A funcionária do banco seguiu as instruções, entregando-lhe uma quantia em dinheiro, e ele saiu do local sem ser identificado. 4 dias após o roubo, a história tomou uma reviravolta quando Morgan e Dubois começaram a postar fotos nas redes sociais, algo que parecia que não iria dar em nada, mas que logo os entregaria. Nas imagens, o casal aparecia exibindo o dinheiro roubado. Morgan, com suas tatuagens visíveis no rosto, foi facilmente identificado. Além disso,
Morgan publicou uma foto em que posava com um maço de dinheiro na boca, o que chamou ainda mais a atenção das autoridades. A partir das fotos postadas, os investigadores conseguiram localizar Morgan e Dubois, levando-os à prisão. O casal foi acusado de roubo e furto e agora se encontra na prisão. Em Ceilândia, no Distrito Federal, um ladrão passou por um momento digno de cena de comédia quando tentou roubar uma casa. Ele resolveu entrar pela cozinha, mas ficou com a cabeça presa na porta. A confusão começou quando os vizinhos ouviram gritos de socorro no meio da manhã. Aí, ó, o elemento tentou entrar aqui na casa aqui para roubar, tentou passar pela porta, ficou preso aí. Que hora que tu entrou aqui, cara? O rapaz, completamente desesperado, implorava para ser tirado dali, dizendo que temia pela própria vida. Os moradores curiosos chamaram a polícia, que chegou com uma escada para acessar o local. Quando os policiais subiram no muro e olharam para dentro da casa, deram de cara com um ladrão preso na porta, tentando se soltar sem sucesso. O melhor da situação era que o azarado estava todo preparado para não deixar rastros, usando luvas para evitar impressões digitais. Mas de nada adiantou o equipamento, já que ele não esperava que a porta fosse voltar e prender ele. Só depois ele soube que a casa estava vazia há semanas, sem nada para ser levado. Depois de muito esforço e com a ajuda dos moradores, a polícia conseguiu desencalhar o ladrão. Ele foi levado para a delegacia e preso. No fim, além de não conseguir roubar nada, o bandido ainda virou motivo de risada entre os vizinhos. Dizem que um dos maiores medos do brasileiro é ver um motoqueiro passando por perto. E não é à toa. A maioria dos assaltos acontece com bandidos em cima de motos. Mas nesse caso, o ladrão estava bem despreparado para assaltar. O cara chegou de moto em uma rua com a arma na mão, abordando 3 pessoas anunciando o assalto. A mulher entrou em pânico e até pensou em fugir, mas um dos seus colegas pediu para ela ficar calma e ela acabou entregando os pertences. Tudo parecia estar indo como o criminoso queria, até que quando o terceiro rapaz foi entregar os seus pertences, viu que a arma era de brinquedo. Quando perceberam que estavam com medo de uma arma falsa, as vítimas foram para cima. O bandido até acaba derrubando a falsa arma no processo e se dá muito mal, sendo rendido pelas próprias vítimas do seu assalto. Pois é, tudo que vai acaba voltando, mas às vezes o troco é mais rápido do que esses bandidos poderiam imaginar. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.